Olá, tudo bem? Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro devocional da semana. Hoje, segunda-feira, dia 11 de julho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o primeiro passo para acertar sempre. E dentro do nosso devocional, que acontece segunda, quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu trago aqui uma mensagem para abençoar o seu dia, para abençoar a sua semana, para abençoar a sua família, para abençoar o seu ministério, os seus negócios e para abençoar o mais íntimo do seu ser. Me dá um feedback aí, como é que está o áudio, o vídeo, tá tudo bem? Oi, Val, bom dia. A mais linda é a minha esposa. Tudo bem com vocês? Olha que bênção. Já compartilha, me ajuda compartilhando esse vídeo. Você que está no Instagram, compartilha com mais pessoas. Você que está aqui no YouTube também, compartilha com mais pessoas. Vamos levar essa mensagem, essa palavra para mais pessoas. Que bênção receber vocês aqui nessa manhã. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Café com Sabedoria acontece segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. Vamos orar? Feche teus olhos. Ore ao Senhor. Leandro está por aí também. Minha tia Silvana, Diego, que Deus abençoe. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor grande Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Hoje, segunda-feira, iniciamos, a Deus, esse momento em oração. Iniciamos esse dia ouvindo a Tua palavra, que é algo que transforma o nosso ser, direciona a nossa vida e nos faz ainda mais sábios. E através da Tua sabedoria, o nosso dia se torna melhor, as nossas decisões mais assertivas e o nosso futuro mais proveitoso. Nos ensina, Senhor, mediante a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, o caminho em que devemos andar. Ensina-nos, ó Pai, o caminho direito, o caminho reto, o caminho de luz, o caminho que nos faz viver a realização daquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tudo aquilo que esteja causando ansiedade, estresse, depressão na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, ó Pai, que seja, Senhor, repreendido agora, que toda ação do mal caia por terra e que haja paz, abundância, prosperidade, sabedoria sobre a vida dos meus irmãos, sobre os negócios, sobre a família e sobre o mais íntimo do ser. Assim, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada também para você, Val. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo para acertar sempre. Eu sempre falo que todos nós tomamos decisões desde o momento em que nós acordamos, desde o momento em que nós levantamos, tomamos decisões na nossa vida. E essas decisões, elas geram resultados. Assim como uma semeadura, quando você lança a semente e você, depois de arar a terra, lançou a semente, ela tem um tempo até a colheita. E nesse momento de colheita, finaliza o segundo trabalho do homem. Primeiro é lançar a semente e depois é colher. E o trabalho intermediário de fazer crescer, de germinar, de brotar aquela semente, ela é de Deus. Assim também,
na nossa vida são as nossas decisões. É por isso que eu lembro no devocional que nós falamos sobre agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então hoje eu quero dizer, além do agir sem pensar não é bom, mas antes de agir, qual é o primeiro passo para que eu acerte todas as vezes? Pastor, é possível tomar decisões e não errar? Sim. Mas nós precisamos entender que tomar decisão e não errar é uma disciplina. É algo tão maravilhoso, tão grandioso, que nós precisamos entender o que fazer para dar o primeiro passo, para acertar sempre. E pela palavra eu vou levá-los a essa reflexão. Olha, a Maria está chegando, o Gil, a Kátia, a Aline, a irmã Vera. Deus abençoe vocês. Danilo está entrando também. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo ou ouça. Está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, verso de número 17. Diz assim a palavra: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Olha, imagina, Davi, ele já havia sido ungido por Samuel. Passou-se um tempo até o momento em que, de fato, Davi é ungido rei, de fato, né, de direito. E quando os filisteus, o exército, maior inimigo do exército de Israel, ouve que havia ungido Davi como rei sobre Israel, nesse tempo havia uma separação das tribos, mas ungiram Davi como rei de Israel. Davi já reinava em Judá. Os filisteus sobem para quê? Para matar Davi. Olha que maravilhoso é entender a direção de Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, não para o proclamar rei, para matar. Porque todos os exércitos sabiam que se matasse o rei, todo o seu exército, o exército do rei morto, passava a ser seus escravos. O que, ouvindo Davi, quando Davi soube que os filisteus subiam para matá-lo, ele desceu à fortaleza, ele desceu ao lugar de segurança, ele desceu ao lugar de proteção. Uma das coisas que eu quero dizer para você, quando você estiver diante de um inimigo, quando você souber que pessoas estão tramando para você, contra você, faça o que Davi fez. O que ele fez, pastor? Ele desceu a fortaleza. Ele desceu ao espaço geográfico, que era um espaço de segurança. E com isso, o que eu quero dizer? Aquilo que está no Salmo de número 91. Olha a Dai aí, tudo bem, Dai? Lara. O que está escrito no Salmo de número 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando Davi soube que os filisteus estavam subindo em busca dele, ele desce para a fortaleza. Ele desce para o lugar de descanso. Ele desce para o lugar de segurança. Diz no verso 18 de 2 Samuel 5, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E sabe o que Davi faz? Davi, ele consulta ao Senhor. O primeiro passo para acertar sempre é reconhecer que sozinho você não toma as decisões corretas na sua vida.
e que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele já conhece o futuro. E olha o que diz a palavra: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, eles descem, eles sobem até onde estava Davi. E nesse momento, Davi desce a fortaleza. Nesse momento, os filisteus estavam acampados no vale de Refaim. E diz a palavra do verso 19, 2 Samuel 5, e Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. Davi, ele recorre ao Senhor. Davi, ele pergunta ao Senhor. Não tome uma decisão sem antes perguntar àquele que já conhece o teu futuro. Não tome uma decisão na sua vida sem antes perguntar àquele que já conhece o teu futuro. Davi perguntou ao Senhor: Senhor, eu subo ou não subo para destruir os filisteus? Os filisteus estavam ali preparados para a guerra. E Davi consulta ao Senhor. Davi ora ao Senhor. Davi pergunta ao Senhor: Senhor, vai me entregar eles nas mãos? Eu subirei contra os filisteus? Davi estava na fortaleza, lugar de refúgio, lugar de segurança. Todas as vezes que você tiver com um problema, desce a fortaleza, desce a presença de Deus, se coloca na presença de Deus como um servo temente. Senhor, eu vou subir contra os filisteus ou espero a tua direção? Davi, ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu subo ou não? Vai me entregar os filisteus nas mãos? Todas as vezes que você pergunta ao Senhor, você está como um filho, olhando para Deus, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu subo ou não subo? Qual é a melhor decisão para acertar? Nunca tome uma decisão sem antes perguntar, sem antes orar aquele que já conhece o seu futuro. Faz sentido isso? Faz sentido? Fala para mim aqui, escreve no chat se faz sentido isso. Davi, ele orou ao Senhor. Se você quer acertar todas as vezes, pede a direção de Deus, esteja sensível à voz do Senhor. Se você quer ter uma espiritualidade maior, comece a depender mais de Deus. Se você quer tomar decisões mais assertivas no seu casamento, comece a tomar conselhos com Deus. Todas as vezes que você ora, Deus ouve. Todas as vezes que você pergunta, Deus está ali para te responder. Você é um profissional, você é um empreendedor, você é um empresário. Antes de tomar uma decisão, ore ao Senhor. Davi, ele consultou ao Senhor, Davi, ele orou ao Senhor, Davi, ele pediu direção ao Senhor. Senhor, os filisteus estão vindo para me matar. Eu subirei contra os filisteus, o Senhor vai me entregar os filisteus nas mãos. Coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua dependência no Senhor. Você que é empreendedor, antes de tomar uma decisão, tome conselhos com o Senhor. Você que é um empresário, tome direção com o Senhor. Você que é um líder, que lidera pessoas, tome decisões com o Senhor. Consulte ao Senhor. Faz sentido isso? Bom dia, Jaque. Patrícia, que Deus abençoe. Viviane, bom dia. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Começar a semana recebendo uma palavra de Deus, um devocional, café com sabedoria, segunda, quarta e sexta-feira. Você que está aqui no YouTube, não está inscrito no canal, do lado direito, embaixo, tem um botão escrito assim, ó, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve, ativa as notificações para ser notificado todas as vezes que eu começar um vídeo. Primeira mão você vai ser notificado. Tem pessoas que não sabem tomar decisões. Qual é o melhor caminho para não errar? Nunca mais você vai errar. Consulta ao Senhor. Pergunta ao Senhor. Senhor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Eu não sei. Isso não é burrice, isso é dependência. Todas as vezes que nós consultamos ao Senhor, o Senhor vem com uma direção sobre a nossa vida.
E todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós clamamos, todas as vezes que nós pedimos, todas as vezes que nós entramos para consultar a Deus, para pedir a direção de Deus, o Senhor, ele ouve a nossa oração e ele direciona as nossas decisões. Tem pessoas que entram em relacionamentos e depois quebra a cara. E aí vai falar, Senhor, mas... Aí Deus olha lá de cima, eu acredito, mas você perguntou para mim se você deveria se relacionar com esse tipo de pessoa? O que é que a minha palavra diz? E aí quebramos a cara, ficamos ali sem direção. Antes de você tomar uma direção, se você quer saber qual é o primeiro passo para você acertar sempre, faça como Davi. Davi, ele consultou ao Senhor. E olha o que Deus disse para Davi. Nós estamos lendo 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 19 agora. Olha o que diz. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, o Senhor vai me entregar eles nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quando você consulta a Deus, quando você depende de Deus, quando você ora ao Senhor, você tem um projeto para tomar decisão, consulta ao Senhor. Qual é a melhor decisão, Senhor, para eu tomar? Qual é a melhor decisão para eu acertar nessa tomada de decisão? Qual é a decisão sábia? A sabedoria vai te dizer. A sabedoria é uma pessoa. O Senhor Jesus é a sabedoria de Deus que estava com ele desde a fundação do mundo. O Senhor já conhece o nosso futuro, o Senhor conhece o nosso passado, o Senhor conhece o nosso presente, o Senhor conhece o nosso futuro. Antes de você tomar decisão, consulte ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. E aí Deus disse, Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim, e deixaram ali os seus ídolos, se estenderam pelo vale de Refaim. Olha que bênção. Davi teve vitória. Por quê? Porque consultou ao Senhor. Davi teve vitória. Por quê? Porque pediu orientação para Deus. Qual é a decisão? Ele dependeu de Deus. Eu vou ou não vou? Vai. Vai, porque certamente eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Quando nós desenvolvemos essa intimidade, quando nós desenvolvemos essa dependência de Deus, todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, Ele vai nos direcionar qual é a melhor decisão para não errar, para acertar sempre. Mas quando nós tomamos decisões equivocadas, quando nós tomamos decisões sozinhos, há uma tendência de nós errarmos. Há uma tendência de nós errarmos. Mas todas as vezes que nós orarmos ao Senhor, que nós dependermos do Senhor, que nós consultarmos ao Senhor, todas as direções que o Senhor nos der, nenhuma nós vamos errar. Por quê? Porque o nosso Deus é um pai que ama o seu filho. E todas as vezes que um filho ele recorre ao pai, ele consulta ao pai, ele pede ao pai uma orientação, uma direção, o Senhor ele vai e nos orienta. E nós podemos, diante de decisões, ter 3 resultados. Marque aí. Primeiro, quando você consulta a Deus, a decisão te faz crescer. Mas quando você consulta a Deus e faz diferente, você declina. Você pode ouvir a direção, tomar a direção e crescer, tomar decisões sábias e ter resultados mais assertivos. Você pode ouvir a direção de Deus e teimar e tem uma tendência de ficar estagnado, ou você pode não tomar decisão, não tomar conselho com Deus, tomar decisões erradas e declinar. A partir de hoje, você quer ficar estagnado, sem ação? Você quer tomar orientação com Deus, tomar conselho com Deus e crescer e prosperar e viver uma vida de sucesso? Ou você quer tomar as suas próprias decisões baseadas naquilo que você sabe e declinar, cair?
E eu quero finalizar. Olha o que diz o verso 23. E Davi consultou ao Senhor. Os filisteus tornaram a subir, verso 22, e se estenderam pelo vale de Refaim. Houve duas guerras. Os filisteus tornaram a subir depois de os que sobraram. Provavelmente eles foram com exércitos, né? Foi uma parte do exército. Depois foi a outra parte do exército. E Davi poderia pensar: eu vou subir de novo. Se Deus já me deu vitória lá atrás, na primeira etapa da guerra, eu vou subir de novo. Sabe o que Davi faz? Verso 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: agora você não vai subir, não. Opa, peraí. O que Deus estava provando em Davi? A dependência. Davi foi tão sensível que ele poderia ter pensado: eu já venci uma parte da guerra, eu já matei uma parte do exército, eu vou subir porque Deus é comigo. Não. No verso 23, e Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Pastor, o que isso significa? Que a direção que Deus te dá em um momento pode ser diferente em outro momento. Sabe o que isso significa? Que você precisa, antes de tomar uma decisão, consultar ao Senhor para tomar uma decisão que vai acertar para sempre. Todas as decisões que você toma baseado no conselho de Deus, nenhuma vai fazer você ficar frustrado. E nenhuma decisão anterior te promete a vitória. Nenhuma decisão anterior te promete a vitória na próxima batalha. Davi, ele estava encarando o mesmo exército dos filisteus. No primeiro momento, Deus fala assim: sobe, porque eu entregarei eles nas suas mãos. Na segunda parte da guerra, Davi falou para o Senhor: Senhor, e agora? Eu subo ou não? Aí Deus falou assim: não, agora você não vai subir. Aí Deus dá uma estratégia. Qual é a estratégia? Rodeia por detrás deles e virás a ele por defronte das amoreiras. Você vai por trás agora, vai rodear eles e vai vir por trás das amoreiras. Por quê? Porque eu vou pela frente. Eu vou começar essa batalha. E aí você vai vir por trás e vai destruir esse exército. O nosso Deus é um Deus estrategista. O nosso Deus é um Deus de direção. A partir de hoje, se você quer tomar decisões assertivas, consulte ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, 17 ao 25. 2 Samuel, 17 ao 25. 2 Samuel, capítulo 5, para você que está chegando, 17 ao 25. Quer tomar decisões mais assertivas? Consulta ao Senhor. Quer viver uma vida mais próspera? Consulte ao Senhor. Toma a direção de Deus através da oração e através da sua palavra. Há na palavra de Deus mais de 2.350 versículos que falam sobre finanças. Por que eu estou quebrado, pastor? Porque você tomou decisões sem consultar Deus. Você gastou mais daquilo que você podia. Por que meu casamento está da maneira que está? Porque pode ser que as suas palavras, as suas decisões não tenham sido direcionadas por Deus. Você falou que não era para falar, você agiu como não era para agir. Você magoou o coração da sua esposa, você magoou o coração do seu esposo. Você não está tratando bem os seus filhos, você não está cuidando bem da sua família. Por quê? Porque você não está recorrendo à palavra, você não está orando, você não está buscando a direção de Deus. Pastor, por que eu estou me envolvendo com pessoas perebas? Porque você não está ouvindo a voz de Deus, você não está buscando direção na palavra de Deus.
Você está se envolvendo com pessoas, está desenvolvendo relacionamentos de amizades que vão te levar para longe de Deus. E se você não assistiu, assiste o devocional 6 da semana passada, que eu falo ali sobre amizades. Quem é que vai andar com você? Você precisa selecionar amizades que vão andar com você a partir de hoje para viver uma vida mais próspera e feliz. Quem é que vai andar com você? Nem todas as pessoas podem andar com você. Pessoas que querem te tirar da presença de Deus, pessoas que não querem agregar nada na sua vida, você precisa deixar elas no caminho. Toma decisão certa, correta, mais assertiva. Ah, pastor, todas as decisões que eu vou tomar serão assertivas? Depende. Davi consultou ao Senhor, e eu quero finalizar aqui o nosso devocional. Houve um momento na história de Davi que ele não consultou ao Senhor. Ele quebrou a cara. Nem todos os momentos da história de Davi foram momentos de vitória. Mas os momentos de derrota foi porque ele não consultou ao Senhor. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Você sabia? Davi, ele teve muitas vitórias. Muitas vitórias. E você tem que tomar cuidado com as muitas vitórias. Não que elas sejam ruins, mas se você entender que as vitórias são parte de um processo e que você não pode baixar a guarda, todos nós, temos uma tendência de ter uma consequência de vitórias e uma derrota. Diz aqui no segundo livro de Samuel 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, era tempo de guerra, Davi ficou em casa. Enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabai, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, Davi se levantou do seu leito. E andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Todas as vezes que você toma decisões, conselhos com Deus, Deus te dá uma decisão mais acertada para você não errar. A vez que Davi não consultou ao Senhor, Davi quebrou a cara. No dia em que estava se travando uma guerra, Davi, em vez de ir para a guerra como rei, ele ficou em casa. E ali, acordando à tarde, no seu espaço real, na sua cama real, Davi vai para uma área e ele vê de cima uma mulher muito formosa e ele deseja aquela mulher. Ele não consulta ao Senhor se era lícito aquilo. Ele ficou sabendo que aquela mulher era uma mulher casada. E Davi toma uma decisão errada na sua vida. Aqui é o relato de, se você quer acertar sempre, primeiro passo, tome direção com Deus. Se você tomar decisão pelos seus ímpetos, pelas suas próprias convicções, há uma tendência de você errar. E que você, a partir de hoje, tome decisões acertadas. Tome decisões consultando a Deus. Fez sentido isso? Feche seus olhos. Senhor, grande Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse devocional. Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que com base na tua palavra, 2 Samuel, capítulo 5, 17 ao 25, 2 Samuel, capítulo 11, há um contraste. Contraste do mesmo homem, rei de Israel, Davi. Em 2 momentos de guerra, ele consulta ao Senhor e o Senhor dá a direção. E Davi não teve somente essas vitórias, teve muitas outras vitórias. E Davi sempre consultava ao Senhor. E no momento em que Davi não consultou ao Senhor, ele tomou decisões equivocadas. Decisões que lhe custaram muito caro. Que nessa manhã, através dessa meditação, através desse devocional,
Que o teu filho e a tua filha tomem decisões mais assertivas. E como isso, orando, consultando ao Senhor. Senhor, eu os abençoo. Que eles possam estar sensíveis, que os ouvidos estejam abertos para ouvir a tua direção. Porque a tua direção é a mais acertada. A tua direção é a correta. A tua direção vai nos levar a um caminho de vida, não a um caminho de morte. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. E ficamos aqui no nosso devocional Café com Sabedoria, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, ao vivo aqui no YouTube, aqui no Instagram. Que essa mensagem abençoe o seu dia, abençoe o seu coração. Você que está aqui no YouTube, pega o link, compartilha com outras pessoas. Você que está aqui no Instagram, também compartilha com seus amigos, com os grupos da igreja. Que Deus abençoe. Espero vocês quarta-feira, ao vivo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Compartilha com mais pessoas. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Faça um excelente dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.